do inciso 1 do artigo 3º, né? Foi a questão da pontuação, não é isso? Então, nessa pontuação que a gente apresentou aí, a gente vai ter a suspensão do direito de dirigir, que é uma penalidade. Agora, nós vamos colocar no nosso caderno o inciso 2. O que é o inciso 2, gente? É a transgressão de algumas infrações de trânsito que, por si só, vão gerar suspensão do direito de dirigir. Algumas com prazo determinado. E aí é exercício do poder vinculado. Lembra que ele trabalhou aqui? Vinculado não tem margem de liberdade, né? Discricionário tem margem de liberdade. Então a gente vai ter algumas infrações do CPV, o Rodrigo vai trabalhar no detalhe com vocês, mas são infrações que só o cometimento delas, sem qualquer acúmulo de pontos, já vai gerar a suspensão do direito de dirigir. Então 165 é uma delas, 175 direção perigosa é outra, né? A gente vai ter alguns casos assim, tá bom? Então, a gente trabalhou as hipóteses do inciso 1, que são as pontuações, né? Lembrando sempre, aquele que exerce atividade remunerada, quantos pontos são? 40. Então, a 2, a gente vai continuar aí onde eu coloquei, a gente vai continuar uma nova possibilidade de suspensão do direito de dirigir, tá? Então, coloque assim. Inciso 2, né? Inciso 2. Também terá suspenso o seu direito de dirigir, também terá suspenso o seu direito de dirigir aquele que cometer algumas infrações de trânsito que gerem diretamente a suspensão, repetindo, aquele que cometer algumas infrações de trânsito que gerem diretamente a suspensão vírgula, conforme previsão do CTB. Conforme a previsão do CTB. Ok? Então, gente, no primeiro caso aqui, a gente tinha a questão da pontuação acumulada. Legal? Em qual período de tempo? 12 meses. Aqui, a gente vai ter as infrações específicas. Na própria infração vai vir lá, com penalidade de suspensão do direito de dirigir. Não precisa acumular X pontos. Ok? E tem uma terceira situação, que é aquela que a gente combinou aqui, que a gente comentou, que são condutores que têm categoria C, D ou E, e têm menos de 70 anos de idade, e aí eles vão fazer regularmente um exame toxicológico, e essa regularidade é de quanto em quanto tempo? 2 anos e 6 meses, né? E aí, se tiver avaliação positiva nesse toxicológico, ele vai estar inserido na suspensão do direito de dirigir, tá? Aí a gente vai colocar essa agora, esse inciso 3. Na segunda, pode especificar mandatórias, né? Multas mandatórias, né? No segundo. Sim, perfeito. Multas mandatórias. O que são multas mandatórias? Que já tem ali tipificado no rol taxativo a suspensão do direito de dirigir. Boa, Francisco. Então vamos colocar no 3 aí. Coloca assim, também, inciso 3, também terão suspenso
o direito de dirigir os condutores de categoria condutores de categoria CDOE, tá aqui no quadro, tá? CDOE, que apresentarem CDOE, que apresentarem resultado positivo no exame, Que é o resultado? resultado positivo, no exame toxicológico, realizado a cada, aí sublinha esse prazo aí, tá, gente? Vamos botar naquele amarelinho, no vermelho, a cada 2 anos e 6 meses. Tudo bem, gente? Então a gente falou agora há pouco da suspensão do direito de dirigir, não é? Vamos falar de outra penalidade que tem nessa resolução. Cassação do documento de habilitação. Só uma dúvida, gente. Essas penalidades aqui precisam passar pelo contraditório? Sim. De ampla defesa? Sim. Lembra que eu falei no encontro aqui? Contraditório é o quê? É a informação e a possibilidade de reação, né? Então você é informado de que está respondendo a um processo, seja administrativo, seja criminal, seja judicial, e aí você tem a possibilidade de oferecer a tua resposta, não é? Então, a gente vai ver materialização do contraditório quando a gente entrar aqui na notificação. Não é a notificação o instrumento que vai fazer você ser informado que está podendo perder a caçada do direito de dirigir, ou suspenso do direito de dirigir? A gente vai ver aqui a questão da notificação, tá? Já a cassação do direito de dirigir, é uma penalidade, a resolução traz para a gente 3 hipóteses. Olha só, o que fala o artigo 4º para a gente. Quando suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo. Então o cara, por exemplo, cometeu a infração lá do 165, né? Bebeu, e aí o direito dele de dirigir está suspenso. Já teve o processo, ok? Está suspenso. Aí na blitz de trânsito, ele é pego conduzindo. O que vai acontecer? Cassação. Perfeito? Segunda situação, no caso de reincidência, ou seja, reincidência é uma segunda vez, em 12 meses, nas infrações previstas no artigo 162.3, 163, 164, 165, 172, 173, 174, 175, todo o CTB. Então a gente vai ter algumas infrações de trânsito que, se o cara for reincidente, ele vai ter cassação do direito de dirigir. Ok? Essa nós vamos memorizar. E a terceira hipótese, ao condutor que se utilize para a prática do crime, usando o veículo em contrabando, descaminho e receptação. Então o cara está conduzindo o veículo, né, para fins de receptação. O que é isso? Alguém roubou alguma coisa em algum local, alguém furtou alguma coisa em algum local e bota no carro dele para tirar proveito daquele objeto do furto,
ok? Isso é receptação, está no artigo 180 do Código Penal. Contrabando de caminho, contrabando, quando o cara traz mercadoria de fora e essa mercadoria é ilegal no Brasil, ok? Isso é o contrabando. Descaminho é quando ele traz a mercadoria é legal no Brasil, mas ela não passa pelo trâmite alfandegário, ela não passa pelos pagamentos de tributos devidos, ok? Essa noçãozinha, lógico que na prova de CTB ele vai falar em contrabando, descaminho ou receptação, mas é bom a gente ter, porque se trouxer um caso concreto a gente consegue checar, né? Enquadrar tipicamente. Tranquilo? Então, se estiver nesses crimes na direção de veículo automotor, ele também vai ter cassado o direito de dirigir. Só uma coisa importante, nesse caso desses crimes, para o condutor perder, ter cassado o direito de dirigir, precisa ter trânsito em julgado desses crimes que ele praticou. O que é o trânsito em julgado? Não cabe mais recurso, ele já foi condenado definitivamente. Ok? Tudo bem, gente? Então vamos colocar no nosso caderno essas observações. Coloquem assim. Inciso 1. O direito de dirigir esse caçado aqui, gente, ó, cuidado, tá? Esse caçado aqui vai ser com 2 S, tá? É diferente do verbo caçar lá, né? De caçar animal. Ok? São coisas diferentes, tá? Então aqui é uma penalidade, é cassação com 2 S. Então qual foi a primeira frase que eu falei? Direito de dirigir. O direito será cassado com 2 S. Será caçado. Será cassado quando o condutor for pego dirigindo quando estiver com esse direito suspenso. Tudo bem? Aí a gente vai para o inciso 2. Também, no 2, também haverá a cassação quando o condutor for reincidente vírgula, no período de 12 meses vírgula, nas seguintes infrações: nas seguintes infrações. Aí são essas infrações aqui, copiem no caderno de vocês, tá, gente? Ó, 1623, 163, 164, 165, 173, 174 e 175. Tá? Então, se em 12 meses o cara for reincidente em uma dessas infrações, ele vai ter cassado o direito de dirigir. 162, inciso 3, 163, 164, 165, 173, 174 e 175.
Hã? E a hipótese do inciso 3, que é aquela da condenação daqueles crimes, tá? Então, no inciso 3, a gente vai colocar: também terá cassado também terá cassado o direito de dirigir o condutor que usar o veículo eles têm cadeira atrás, se não tirar, eu peço para pegar de novo atrás. Para a prática dos crimes de contrabando vírgula, descaminho ou receptação. Ponto. Neste último caso, vírgula, deve haver decisão judicial com o trânsito em julgado. Decisão judicial com trânsito em julgado. Aí abre um parênteses, coloca assim: não caberá mais qualquer recurso. Perdão, não caberá o quê? Não caberá mais qualquer recurso. Foi? Então, olha só para a gente recobrar, tá? Porque é muito importante. Para ter cassação, ou o cara, ele é pego conduzindo o veículo, estando suspenso o direito de dirigir. Na segunda hipótese, ele é reincidente nessas infrações específicas, né? Num período de 12 meses. E aí a gente tem aqui algumas muito conhecidas, como a direção perigosa do 75 e a condução sob efeito do álcool do 65, e o inciso 3, quando ele já foi condenado, em definitivo, com trânsito em julgado, por receptação, contrabando ou descaminho. Tá legal, gente? Então isso é que a gente precisa memorizar nesse artigo aí. Tranquilo até aqui? Pessoal, nesse último aí, se tiver ainda tramitando, não chegou no final lá. Não vai gerar para ele a cassação. Ele ainda pode. Pode reverter. Olha só, a colocação coerente aqui da Daiane. Ela falou: Fábio, e se tiver, ainda tem recurso cabível no processo criminal, né?
Que o cara está respondendo lá por contrabando, por descaminho ou por receptação. Aí o processo ainda está correndo, não tem trânsito em julgado, cabe recurso ainda. A decisão pode ser modificada, não pode? Por quê? Porque tem a ampla defesa, o contraditório e a presunção da inocência. Então, o cara tem até a última instância para recorrer. Enquanto tiver possibilidade de recurso, enquanto ele estiver recorrendo, não pode haver cassação. Por quê? Porque para que ele tenha cassado o direito de dirigir com base no contrabando, no descaminho ou na receptação, tem que ter transitado e julgado, tem que ter condenação definitiva. Tudo bem? Tranquilo, gente? O primeiro também não tem período não, né? 12 meses, no caso. Primeiro? É. Você colocou aí, eu dirigi, será caçado? Não, sim, não tem prazo, só o segundo. O segundo são 12 meses. Tá? Aí no primeiro é aquela situação, o cara está suspenso e aí está conduzindo o veículo, aí não pode. Né? Aí vai gerar cassação. Show de bola. Tranquilo então? Agora, uma coisa importante que eu observei nessa resolução. Antes, e aí a gente volta ao início lá, quando eu falei da resolução 723, né? Ela tinha algumas pegadas que foram alteradas pela 844, né? E uma está aqui. Quem são os órgãos que aplicam essas penalidades? Quem é o órgão que aplica, por exemplo, a suspensão do direito de dirigir? E essa resolução 844 ela traz, porque num primeiro momento, o que a gente pode pensar de cara? A gente vai pensar no órgão do registro, né? Mas vai ter situações que a aplicação da penalidade vai ser do órgão de autuação. Olha só o que ele fala para a gente aqui no artigo, a resolução fala para a gente no artigo 5º. As penalidades serão aplicadas pelas seguintes autoridades de trânsito. Inciso 1. No caso de suspensão do direito de dirigir, em razão do acúmulo de pontos, lembra o acúmulo de pontos lá? 20, 30 e 40, que a gente tratou hoje? Sim. Acúmulo de pontos. Pelo órgão executivo de trânsito do registro do documento de habilitação. É a regra, não é isso? Normalmente é o registro. Legal? Na segunda, no caso de suspensão do direito de dirigir, em decorrência do cometimento de infração para a qual esteja prevista de forma específica. São essas infrações que já trazem a suspensão automaticamente, não é? A suspensão como previsão nele mesmo. Aí o inciso A fala o seguinte, ó, para as infrações cometidas antes de 12 de abril de 2021, o órgão do registro da documentação. Beleza, é a regra, né? Agora olha B, para infrações cometidas depois de 12 de abril de 2021, o órgão responsável pela aplicação da penalidade. Não é o órgão do registro nessa hipótese. Então, olha a questão maldosa que o examinador pode trazer. Ele fala o seguinte, em todas as hipóteses de suspensão do direito de dirigir, a penalidade será aplicada pelo órgão do registro do veículo, do órgão do registro da habilitação. Tá certo isso? Não, porque não vão ser em todas as possibilidades. Legal? Tranquilo? Por que essa data aqui de 12 de abril de 2021? Nessa resolução tem várias situações diante disso, que eu não estou nem trazendo aqui, por quê? Porque como já é um tempo remoto, né, vamos dizer, a gente na virada do ano já vai estar 5 anos para trás. Eu não acredito que o examinador vai cobrar. Mas como esse item aqui, ele traz uma coisa muito específica sobre quem vai aplicar a penalidade de suspensão de direito de dirigir, eu achei importante a gente pontuar. Tá legal? Tudo bem? Então vamos colocar uma observação do nosso caderno. Oi? O artigo 5 que ele tinha botado? Aí pode colocar artigo 5º, por favor. Artigo 5º da resolução. Coloquem assim, ó, eu vou simplificar isso que está aqui, tá? Aí, quando vocês forem estudar, vocês vão ler lá a resolução, mas vocês vão ver que no caderno está mais simples para mastigar a matéria, tá? Aí vocês vão comparar e vão entender. Mas coloquem assim, por favor. Conforme o artigo 5º, viu? Na maioria das hipóteses
de suspensão do direito de dirigir, de suspensão do direito de dirigir, vírgula, o órgão responsável por aplicar esta penalidade será o órgão do registro. Aí sublinhe isso, tá, gente? Quem quiser marcar em vermelho ou amarelinho, sublinhe essa parte. O órgão do registro da habilitação. O órgão do registro da habilitação. Ponto. Aí agora a gente vai sublinhar também, tá? Porque essa é a cereja do bolo. Aí coloca assim. No entanto, para infrações específicas cometidas a partir No entanto, as infrações específicas cometidas a partir a data está aqui, tá, gente? De 12/4/2021, a partir de 12/4/2021, quem aplicará a penalidade será o órgão responsável pela aplicação da multa. Ok, gente? Essa parte bem sublinhada, tá? Chamando bastante atenção. Vamos recobrar aqui junto? Suspensão do direito de dirigir. Quais são as situações? Aquela primeira das pontuações, lembra? Que a gente trabalhou? 20 pontos se tiver 2 gravíssimas, 30 pontos se tiver 40 pontos. E se o cara exercer atividade remunerada, quantos pontos? 40. Beleza. Segunda possibilidade, quando ele incorrer numa infração que já tenha a suspensão do direito de dirigir, específica. Terceira possibilidade, qual é? Quando ele tiver carteira C, D ou E, tiver menos de 70 anos de idade, não é isso? E aí, quando ele for fazer o toxicológico que é regular, qual é a regularidade? 2 anos e 6 meses, né? Ele, se der positivo, ele vai estar na suspensão do direito de dirigir, ok? Em todas essas situações,
Em todas as situações, quem vai ser o órgão responsável por aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir? O órgão do registro ou o órgão da notificação da penalidade de multa? Do registro, exceto nas infrações específicas depois de 12 de abril. 12 de abril de 2021. Legal? O que tem exceção, gente? Para cair na prova, né? O examinador vai pegar a exceção e vai criar uma questão em cima disso. Tá legal? Tranquilos? Estamos juntos, né? Bom, beleza. Aí, o artigo 6 fala assim pra gente, ó. Esgotado todos os meios de defesa de infração na esfera administrativa, a pontuação será considerada para fins de instauração. Ele fala de esgotado todos os meios de defesa da infração, ou seja, não cabe mais recurso administrativo, não cabe mais recurso administrativo aqui, ok? O que vai acontecer? Essa pontuação vai ser considerada válida, não é isso? Para instaurar o processo administrativo. Ele fala em algum prazo, após 30 dias, após 60 dias? Não, ele fala após esgotados todos os meios de defesa. Então a gente vai ficar atento. Qualquer questão que venha falando sobre prazo, não vai ter validade nesse caso aqui. Ok? Então a gente vai colocar uma observação no nosso caderno com base nisso. Coloquem assim. A pontuação. O artigo 6, né? Isso. A pontuação será considerada para instaurar pontuação será considerada para instaurar o processo de suspensão a pontuação será considerada para instaurar o processo de suspensão assim que forem esgotados todos os meios de recurso administrativo. Tudo bem, gente? Aí o órgão que aplicar a autuação, gente, ele faz o comunicado para o órgão do registro, né? E para todos os órgãos do sistema, por meio do RENAINF. Lembra que a gente já estudou isso aqui no encontro? Onde consta as infrações, né? E aí eu exijo um cuidado, eu peço um cuidado a vocês. Por quê? Na resolução 723, antes da alteração da 844, ele falava o seguinte: a informação sobre a autuação, né, de alguma penalidade de algum condutor pelo órgão que autuou, que aplicou a penalidade, para o órgão de registro da habilitação, essa informação ela vinha ou pelo RENAINF ou por qualquer outro meio de sistema eletrônico. A 723 antiga fala isso, ou qualquer outro sistema eletrônico. A 844 não alterou a 723? A 844 não traz mais essa expressão o outro meio eletrônico, ela só traz o RENAINF. Então não é provável que o nosso examinador, para verificar se a gente está atualizado ou não, ele pergunte isso? Então nós vamos botar uma observação nisso, tá? Então agora a atualização é só pelo RENAINF. Não admite-se, como admitia na resolução anterior, algum outro meio eletrônico para informação. Legal? Vamos colocar essa observação no nosso caderno? Artigo 7. Artigo 7. Tarefa artigo 6.
Oi? É o 7º parágrafo primeiro, tá? Aí coloquem assim. Atualmente, já pode sublinhar o atualmente, tá? O órgão que aplicar a multa vai informar ao órgão do registro da habilitação a pontuação. A pontuação. O órgão, a pontuação. Vírgula. Aí sublinha agora somente A pontuação. vírgula, somente por meio de lançamento no RENAINF. No RENAINF. RENAINF. Aí abre um parênteses para ficar bem explicadinho. Coloque assim, dentro do parênteses. Não se admite outra forma. Tudo bem, gente? Tranquilo? Aí, o parágrafo 2º desse mesmo artigo 7º fala assim pra gente, ó. Será instaurado um único processo administrativo para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, quando a soma dos pontos relativos às infrações cometidas atingir os limites do artigo 3º no período de 12 meses. Aqueles pontos, 20, 30 e 40. Ok? Então, nesses casos, eu tenho um único processo administrativo, tá? Para gerar a suspensão do direito de dirigir. Tranquilo até aqui. O segundo A fala o seguinte: no caso do condutor que exerce atividade remunerada em veículo, optar por participar, isso é importante, de curso preventivo de reciclagem. O que é uma coisa preventiva, gente? Olha só, eu vou cuidar da saúde antes que eu fique doente. Eu estou fazendo antes da situação penosa acontecer, não é isso? Preventivo é isso. Então, o curso preventivo, ele é uma penalidade ou ele é uma atuação anterior à penalidade? Anterior. Não vamos confundir, lembra que eu falei aqui? Com a frequência obrigatória em curso de reciclagem, que é uma penalidade prevista lá no 269, no 259. Tudo bem? Então, o curso preventivo é uma chance que o legislador deu para aquele que está na boca para alcançar um limite, ele atue antes e evite a suspensão do direito de dirigir. Legal? E aí ele fala o seguinte, ó. 0 pontos, né? Se ele conseguir concluir todas as etapas, ele volta a estaca zero. Aí fala assim, ó. No caso do condutor que exerce atividade remunerada em veículo para participar do curso preventivo de reciclagem, ao atingir 30 pontos em 12 meses, concluído com êxito o curso, passou no curso, essa pontuação será eliminada para fins de contagem subsequente. Vai zerar, tá? Então a gente vai colocar essa observação aí de uma outra forma no nosso caderno. Coloquem assim.
Parágrafo segundo? Parágrafo segundo. É segundo A, tá, gente? Esse é parágrafo segundo A. O curso preventivo. O curso preventivo de reciclagem é uma ação anterior à aplicação anterior à aplicação da penalidade. Ponto. Assim, quando o condutor assim, vírgula, quando o condutor que exerce atividade remunerada no veículo atingir 30 pontos em 12 meses, poderá fazer o curso para não ter o direito suspenso. Tudo bem, gente? Uma das hipóteses de suspensão do direito de dirigir não é quando o cidadão incorrer numa infração específica que já vem essa previsão, tipo a 165, 175. É coerente se ele comete essa infração e aí já tem como consequência a penalidade de suspensão do direito de dirigir. É coerente que, além dele já cumprir a suspensão do direito de dirigir, ainda vem essa pontuação para a carteira dele? É coerente? Não seria puni-lo 2 vezes pelo mesmo fato? Então, a legislação, a resolução, ela fala isso. Quando a infração prevê especificamente a suspensão do direito de dirigir, não serão computados os pontos referentes a essa infração. Ok? Tranquilo? É isso que expõe o parágrafo 3º para a gente. Legal? Então vamos colocar essa observação também. Coloquem assim. O legislador foi coerente e não permitiu que sejam computados
os pontos da infração que, vírgula, por si só vírgula, prevejam a suspensão do direito de dirigir. Tudo bem? Vamos descansar um pouco a mão de vocês. Eu vou falar um pouquinho aqui para vocês descansarem, tá? E a gente relembrar uma regrinha lá do direito administrativo que a gente tratou junto aqui em sala de aula. Vocês lembram quando, quem estava aqui junto com a gente, quando a gente trabalhou atos administrativos? A gente falou de anulação de atos administrativos e de revogação de atos administrativos, não é isso? A anulação de atos, recobrando aqui um pouco o conceito, a anulação de atos administrativos, elas são para atos ilegais, tem vício de ilegalidade. A revogação de atos administrativos são para atos que são legais, mas não são mais convenientes e oportunos. Lembra disso? E aí, a gente tem alguma diferença da anulação de um ato administrativo e da revogação de um ato administrativo. Eu até dei aquele exemplo, que eu sempre dou em todas as aulas que eu vou ministrar, de uma praça, né, que alguém pediu a autorização do poder público para colocar lá uma barraquinha de cachorro-quente. Lembra desse exemplo? Né? E aí, o prefeito do município falava assim, aquela barraca de cachorro-quente ali está valendo, pode colocar, eu autorizo. Por quê? Porque não tem nenhum bar, nenhuma lanchonete, não tem ninguém fornecendo alimento naquele pedaço. E aí o cara fica ali utilizando aquela praça, né? Ele coloca a barraquinha dele ali, está tudo indo bem. Num dado momento, começa a surgir vários restaurantes bacanas, bonitos naquela praça, e a barraquinha dele está atrapalhando o local, está destoando daquele novo ambiente ali. E aí o que acontece? O prefeito que antes tinha autorizado, o prefeito revoga aquela autorização que ele tinha dado para colocar a barraquinha ali. Tinha alguma ilegalidade? Não tinha ilegalidade nenhuma, né? Mas não era mais conveniente e oportuno que tivesse aquela barraquinha ali, naquele ambiente, com aquele restaurante luxuoso. Legal? Isso é um exemplo de quê? De revogação. Então, quando um ato administrativo é desfeito, porque ele não é mais conveniente e oportuno, nós estamos diante de uma revogação do ato administrativo. Não é para ato ilegal, é para ato inconveniente e inoportuno. E aí, se o ato não era ilegal, os efeitos retroagem ou não retroagem? Não vou dar pista não, retroagem ou não retroagem? Agora eu entendi. Amado mestre, se eles não retroagem, é o quê? Ex? Não vale falar ex unc não, ou nunca ou tonk, você tem que decidir. Nunca, né? Tudo bem? Então a gente fez uma revisãozinha aqui, né? Para entrar nesse artigo. E a anulação? A anulação é para ato ilegal. Então, nós fazemos o concurso aqui, vocês passam entre 40 e poucos aqui, e eu sou o 50º, passei em 50, né? E eu sou nomeado antes do Flávio, que foi o primeiro colocado. Isso. Recebe. O Flávio foi o primeiro colocado, recebeu, né? E foi nomeado. E eu fui 50, fui nomeado antes dele. Pode isso? Não. É um ato legal ou ilegal? Ilegal. Essa minha nomeação vai ser revogada ou anulada? Anulada. Isso aí.
Então é um ato ilegal. Se ele é ilegal, os efeitos retroagem ou não retroagem? Retroagem. É como se nunca existisse. Vou botar junto aqui que eu não levo essa regra da separação de si aqui, tá, Vitor? Tá legal? Então aqui, X1. Legal? Fizemos essa revisão e vamos aproveitar esse conceito aqui para a nossa resolução. A resolução fala o seguinte, ó. A qualquer tempo, está falando prazo? A qualquer tempo. Havendo anulação judicial ou administrativa, anulação. Ou seja, houve uma ilegalidade. Perfeito? Do auto de infração, o órgão autuador, aquele que autuou, ele vai efetuar nova comunicação aos órgãos de registro da habilitação. Tudo bem? Então, olha só. O órgão autuador ainda não tinha percorrido todas as etapas, recebeu lá uma informação no processo administrativo de que há uma ilegalidade naquela autuação. Se há uma ilegalidade, o que vai acontecer? Os efeitos são o quê? Vão retroagir, não vão? E então, mesmo se ele já informou para o órgão do registro algumas medidas a serem tomadas, os órgãos do registro já começaram a tomar essas medidas, o que vai acontecer? Vai ser zerado. Essas medidas vão ser zeradas. Tudo bem? É isso que diz esse dispositivo do parágrafo 5º para a gente. Legal? Tranquilos? Então vamos colocar essa observação no nosso caderno. Coloquem assim. Em caso É um parágrafo 5º? Isso. Em caso de anulação do auto de infração, do auto de infração, vírgula, os órgãos da autuação, farão nova comunicação aos órgãos do registro. Novos o que, perdão? Nova comunicação aos órgãos do registro. Vírgula, para que sejam adotadas as providências cabíveis. Para que sejam adotadas as providências cabíveis. Ponto. O órgão do registro deverá anular de ofício, a penalidade aplicada.
vírgula, ainda que, aí sublinhe isso, tá, gente? Ainda que já tenha havido o encerramento da instância administrativa. Sublinha isso, tá? Fábio, por que tu pediu para sublinhar isso? Olha como é que pode cair, gente. Olha só, vamos recobrar esse tema aí. O órgão de autuação, né? Ele recebeu lá informações e verificou que tem um erro na autuação. Tem uma ilegalidade. A ilegalidade vai gerar a anulação, não é? Só que ele já informou o órgão de registro, o órgão de registro já está instaurando lá o procedimento, né, para impactar na suspensão do direito de dirigir do cara. E aí ele recebe essa nova informação de que tem algo errado, né, inconsistente, ilegal, que poderia gerar a suspensão do direito de dirigir. O examinador ele pode falar o seguinte: salvo se já estiver instaurado procedimento administrativo, não. Ainda que já tenha instaurado o procedimento administrativo, ele vai anular aquela autuação, aquele auto de infração, e o cara não vai ser penalizado. Tudo bem? Por isso que eu pedi para vocês sublinhar essa parte. Uma outra situação importante que a resolução traz para a gente. Essa resolução ela fala o seguinte: por vezes, gente, a infração ela vai ser cometida pelo cara na condição de condutor, mas ele também é o proprietário, não é? O que vocês acham? Nessa situação que ele é o proprietário e o condutor, a gente vai ter um processo para cada situação ou um único processo para poder ser mais rápido, fluir melhor, ter mais praticidade? Um único processo, né? Agora, se o infrator, condutor, for uma pessoa e o proprietário do veículo for outra, aí vão ser instaurados dois processos, um para suspensão do direito de dirigir, o outro para multa, e esses dois processos vão correr concomitantemente, simultaneamente. Tudo bem? Tranquilos? Então vamos colocar essa observação no nosso caderno. Coloque assim. Esse é o... Artigo 5º ainda, né? Agora a gente está no oitavo. Entrar no oitavo, tá? Oxe. Coloque assim. No caso... No caso... Oitavo, tá? Artigo 8º. No caso de infrações que prevêem a suspensão, e o infrator a suspensão e o infrator for o proprietário do veículo, vírgula, a apuração da multa e da suspensão do direito de dirigir será feita em um único processo. Será feita em um único processo. Ponto. No entanto,
vírgula, caso o infrator não seja, sublinha ou não seja, não seja o proprietário do veículo vírgula, o processo de suspensão do direito de dirigir será feito, aí coloca essa palavrinha vinculada, concomitantemente, será feito concomitantemente com o processo da multa, com o processo, concomitantemente, com o processo da multa. Ao mesmo tempo, tá? Não vai ser num processo só, como se o cara fosse infrator e proprietário ao mesmo tempo. Mas, se não são a mesma pessoa, a gente vai até ao mesmo tempo o processo de multa e o processo de suspensão do direito de dirigir. Tá? São dois processos que eles vão estar ali. Isso, eles vão ao mesmo tempo e lá na frente eles vão se juntar para fins de registro no prontuário e na pontuação, tá? O proprietário não paga a pontuação se o condutor vai pagar. Isso aí, perfeito. Aí vem ao encontro daquela resolução que a gente tratou aqui, né? Como regra de quem são o pagamento, não a pontuação. Como regra de quem é o pagamento, gente? Quem quer pagar? Proprietário, né? Como regra do proprietário. A gente viu aqui algumas situações naquela outra resolução de embarcador e transportador, né? As exceções. Tudo bem? Tranquilo? Vamos dar aqueles 10 minutinhos para vocês irem para o intervalo e a gente vai voltar. Essa resolução é grande, gente, tá? É a maior que a gente tem, mas a gente vai colocar ela devagarzinho na memória de vocês. 10 minutinhos, tá?